Oi, gente, aqui é a Gisele. No vídeo de hoje eu resolvi gravar um estilo de study vlog, que são esses vlogs em que a pessoa mostra uma rotina de estudos. E esse foi um dia que eu não tive aula e acabei ficando em casa e aproveitei para ler os textos, que eu vou ter a minha primeira prova na faculdade, que vai ser de Teoria da Literatura 1. Para essa prova, o professor pediu que a gente focasse, né, em 6 dos textos que ele já trabalhou em sala de aula. Então, o que eu pretendia nesse dia era fazer a leitura e uma espécie de resumo. Eu ainda não encontrei exatamente uma forma de estudar. É uma área assim muito subjetiva, né? Eu não estou acostumada com esse tipo de estudo. Mas o que eu, planejei fazer? Enquanto eu realizava a leitura, eu já ia colocando com as minhas palavras um pequeno texto que resumisse as ideias principais, né, do que eu estava lendo ali. E daí eu colocava também alguns trechos copiados, sabe? Tipo um fichamento mesmo, anotava de qual página eu havia retirado aquele trecho, porque quando tiver mais próximo da prova, exemplo, um dia antes, eu pretendo ler somente esses meus resumos. Eu não sei se eu já aprendi alguma vez na vida, né, especificamente a fazer um bom resumo, mas eu fui melhorando com o passar desses textos que eu estudei em um dia só. Então, o primeiro ele não é tão bom quanto o último, mas vai servir, né? São textos mais básicos também. O professor ele ainda está iniciando, os alunos, né? Ele sabe que a gente está no primeiro semestre, que também não adianta colocar algumas perguntas muito mirabolantes, porque nós não vamos conseguir fazer essa relação ainda. Então, ele fez uma revisão no dia seguinte, né, ao que eu gravei esses takes aí. Ele fez uma revisão e apontou mais ou menos o caminho que vai ser a prova, então ficou mais fácil também para quando eu retomar os estudos, né, quando eu for reler tudo isso que eu escrevi, para eu saber mais ou menos ao que me atentar também. Foi muito bacana. É uma aula que eu gosto muito, com certeza é a disciplina que eu estava mais empolgada, né, quando eu vi a grade do curso, e ela tem atendido as minhas expectativas. Eu gosto bastante do tipo de diálogo que o professor traz para a aula. Ele se foca muito no texto, né? Então, cada aula nossa é a leitura do texto. Ele faz a leitura na sala de aula. Enquanto um aluno lê o texto, ele vai apontando os pontos principais, vai trazendo relações externas, vai mostrando como que isso se aplica em algumas formas, né, de trabalho. Enfim, ele gosta de trazer também assuntos mais pessoais, até que deem algum contexto. A gente nem percebe que é isso que ele está fazendo, mas ele está. E acaba sendo bem leve a aula, bem interessante. Então, eu gostei muito de ter caído na turma dele, né? Porque no primeiro semestre a gente não escolhe qual será o professor, mas eu tive muita sorte, peguei bons professores mesmo assim. Tô adorando. Então é isso que eu vou fazer. Agora já passou algumas horas desde esses takes aí que eu gravei para vocês. Já é umas 2 da tarde, mais ou menos. E ainda falta eu fazer a leitura de 2 dos 6 textos, né? Que eu tinha para revisar para essa prova, que vai ser só no final da semana. Meu cachorro tá mexendo ali na luz. E eu queria mostrar aqui para vocês uma parte que eu achei muito massa. No final, quando eu terminar os outros 2, eu posso mostrar como que ficou, as anotações e tudo mais. Mas tem um texto aqui que é literatura como sinfronismo, que eu achei muito bom, muito lindo. Acho que a primeira vez que eu li, eu não consegui pegar tanto assim como agora, sabe? Foi muito, muito bom. E ele vai falar, esse sinfronismo é uma empatia que acontece entre o autor e o leitor, e que essa empatia, ela não respeita tempo nem lugar. E logo no início, o autor, gente, quem é o autor? É o Raul Castanhino. Eu acho que é assim que a letra do professor aqui tá um pouco ruim. E são os textos assim, né, só com cópia. Enfim, tem uma parte que ele fala assim: os autores não escreveram as obras clássicas, a posteridade as vai escrevendo. Sempre falando que uma obra ela é clássica,
pelo o impacto que ela causa no decorrer do tempo e a forma como os leitores continuam se identificando com ela, que é justamente esse sinfronismo. E tem uma parte que eu achei linda que fala assim: cada vez que um homem, diante de uma obra literária, seja qual for a época em que esta nasceu, consegue emocionar-se e reviver em si os estremecimentos que comoveram o autor no instante de compô-la, opera-se o efeito do sinfronismo. Flui a onda maravilhosa de sinfonia espiritual capaz de aproximar simpaticamente dois seres, por sobre o tempo e o espaço. A literatura é veículo sinfrônico, que apaga as distâncias e as idades ao conjuro da emoção. Assim, entendida a criação literária, quando alcança plenitude no estético e legitimidade no humano, converte-se num lugar de encontro atemporal de duas almas sensíveis. Eu achei maravilhoso. E é incrível poder ler esses textos e ter um professor orientando no estudo e poder conversar e debater e fazer prova sobre isso. Gente, era isso que eu queria, entendeu? Eu estou realmente no curso certo, no lugar que eu queria estar. Está sendo assim sensacional. Os textos são muito bons, né? Eu destaquei apenas esse, mas aqui a gente estuda o impacto mesmo da literatura, o que é literatura, o que pode ser considerado literatura. Vai retomar os conceitos de filósofos, né? Platão, Aristóteles, muito bacana. E os dois textos que faltam eu fazer a leitura, eles não são extensos. Então eu acho que 1h30 aí já vai ser suficiente para eu reler e fazer as anotações, porque lá para quarta-feira eu vou só ler essas minhas anotações, eu não vou precisar retomar agora os textos. E eu queria falar sobre a HQ, que eu mostrei lá no iniciozinho, quando eu estava fazendo a limpeza. Essa daqui, a Gioconda, foi escrita pelo Felipe Pan, Olavo Costa e Mariane Guzmão. Esses três são responsáveis pela escrita e a ilustração, né? Se eu não me engano, o Felipe Pan é o escritor e o Olavo Costa e a Mariane Guzmão são os ilustradores. E o que vai falar aqui, gente? É de um brasileiro que mora na França e ele trabalha no Louvre. Então ele fica... Ele é zelador e à noite ele faz a limpeza da seção em que está a Mona Lisa. E ele é completamente assim, apaixonado por essa obra e ele conversa com a obra. Aí aqui no início a Mona Lisa narra pra gente um pouco do que ela vê no dia a dia, as pessoas, a forma como as pessoas se referem a ela, que ela é muito pequena, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Mona Lisa é um quadro pequeno, assim, comparado a outras obras que tem no museu. Então tem algumas pessoas que não se impressionam com isso. A diferença daquele desenho para o tamanho dessa obra para o tamanho da Mona Lisa. Aqui, a Mona Lisa, uma outra obra do museu. E, enfim, a Mona Lisa narra assim, o iniciozinho pra gente, como foi que ela conheceu o Francisco, que é esse protagonista. E na parte em que eu tô no início ainda, o Francisco é chamado porque ele vai mudar de setor. Após alguns anos trabalhando lá, vão colocar ele em uma outra área e ele já fica meio assim, ele se despede do quadro. E tem a cena dele voltando para casa e acontece isso daqui, Ele encontra essa mulher aqui, tá vendo? Que é a cara da Mona Lisa. E eu assim, só mostra essa mulher no metrô, tá? Não mostra nenhum contato deles até aqui onde eu estou na página 23. E eu acho que ele vai se apaixonar, né, por essa mulher que é a cara da Mona Lisa. Eu entendi que é sobre isso a HQ. Essa HQ eu recebi da Nemo, junto com outras duas. Essa daqui é a segunda que eu tô fazendo a leitura. Então, agora, para descansar um pouco a mente, eu vou ler esse livro. Aí, eu sei que é curtinho, que lê rápido. Daí eu comento com vocês o que eu achei, depois eu retomo aqui os estudos. Hoje eu ainda preciso estudar fonologia, que é uma disciplina em que a gente estuda a emissão dos sons, né? A forma como cada palavra, assim, tem diversos sons e às vezes até as variações também da pronúncia dessa palavra pelos falantes, né, da língua portuguesa. E eu acho que talvez seja a disciplina mais difícil, realmente, que tem no primeiro semestre do curso, porque ela é bem mais técnica, a gente precisa transcrever a forma como a palavra está sendo pronunciada e precisa memorizar os símbolos, então tá um pouquinho difícil. Daí eu quero pegar
no computador, tem uma tabela que você vai clicando e vai emitindo os sons para que você possa memorizar, porque amanhã eu tenho uma aula e é sempre bom ir com conteúdo mais fresco, né? Então é isso, agora eu vou fazer essa leitura, porque eu comecei a ler ontem à noite e eu tô empolgada, sabe? Enquanto eu estudo, às vezes eu fico pensando, nossa, eu queria ler um pouquinho na HQ. Então, para não ficar me distraindo, eu vou fazer logo a leitura e depois eu retomo a leitura dos textos. Agora voltando aos estudos, né? Eu já estava perto assim de finalizar, já era tarde, umas 3, 4 da tarde, eu acho. E só faltavam 2 textos, então estava tudo tranquilo. O primeiro e o segundo texto eram maiores, eu passei mais tempo também tentando entender o que o professor queria que a gente tirasse dali. Depois eu peguei o jeito, então para finalizar foi bem mais rápido. Eu gostei muito de passar o dia focada em uma matéria só. Às vezes eu tento distribuir, estudar um pouquinho, sabe, de manhã, passar 1 hora estudando uma coisa, depois eu mudo. Mas eu percebi que assim foi até um pouco mais produtivo para mim, porque eu já estava familiarizada com o tema, então eu só precisei continuar lendo. Foi muito mais fácil mesmo assim para assimilar os assuntos. Então gostei bastante, eu espero que tenha sido legal também para vocês acompanharem. Eu vou mostrar agora como que ficou as anotações, porque eu sei que vai ter gente com curiosidade de saber, né, como foi que ficou tudo isso no final. E só frisando que eu estou com ódio, porque comprei 2 canetas caras da Pentel e elas estão falhando. Então eu acabei tendo que pegar a caneta de R$ 1 mesmo e terminar aí os meus resumos. Já terminei os estudos e ainda é dia. Consegui ler todos os textos, fazer o resumo, fichamento, enfim. E vou mostrar pra vocês como foi que ficou e falar um pouquinho também do que eu achei da HQ, porque eu também concluí a leitura. A iluminação já mudou, né? Porque já estamos nesse finalzinho de tarde. Vai ter uma sombrinha, mas vai dar para vocês verem. Eu coloquei assim o título, né, do texto, a numeração, e fui anotando os pontos principais, copiando alguns textos completos. Daí eu anoto de qual foi a página que eu retirei, mas colocando também muito da minha interpretação, porque seria mais prático, né? Daí eu fiz o texto 6, aqui o 8, que foi o maior, o texto 9, ó, era curtinho, o 10, o 11 e o texto 12. Agora eu estou pronta para só revisar o conteúdo na véspera da prova. Achei maravilhoso, assim, tiveram alguns textos que agora com a terceira leitura, né, porque eu fiz a leitura na sala, já havia lido esses textos sozinha em casa e só agora na terceira vez foi que alguns eu consegui verdadeiramente compreender. Achei simplesmente maravilhoso. Tem uma parte aqui que eu também queria destacar para vocês. É nessa parte aqui do porquê escrever, e são respostas, né? São questionamentos feitos e dados pelo Sartre. Daí ele fala assim: estes aspectos do campo do mar e esta expressão do rosto por mim revelados, quando os fixos em um escrito, estreitando as relações, introduzindo ordem onde não havia, e pondo unidade de espírito à diversidade da coisa, tem para minha consciência o valor de uma produção, isto é, fazem que me sintam essencial em relação à minha criação. Gente, é muito bom esse texto aqui. Deixa eu pegar aqui o título. Literatura é compromisso. É esse daqui. Que é do Raul Castanhino, eu acho. O nome dele, porque o professor escreveu aqui com a letra dele, quem era o autor e qual o livro. Eu achei ele muito bom porque o Sartre vai responder algumas perguntas, né, alguns questionamentos e vai também negar algumas afirmações que haviam sido feitas acerca da literatura. Então, achei muito bacana e principalmente esse trecho aqui, que foi o que eu destaquei com vocês. Gostei muito dessa ideia de escrever para que eu me sinta essencial. E é isso. Agora, sobre a HQ. A HQ foi Gioconda. Gente, ela é linda, 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 linda. Olha isso. Aí pontos que eu fiquei surpresa, né?
A personagem que se parece com a Mona Lisa, ela não fala, então o Francisco ele vai passar a se comunicar com ela por mensagens no celular. Eles ficam fazendo assim, ó. Ele fala porque ela escuta, né? Ela só não é falante. E daí vai aparecendo aqui as mensagens que ela está escrevendo no celular para conseguir se comunicar. Tem aqui a parte dela tentando se comunicar com ele, mas ele não conhece a língua de sinais. E ela é italiana. Então ela se mudou para a França com seu pai e eles falam um pouco de português. Daí eles se comunicam em português, vai falar um pouco da história do Francisco também, como que ele chegou lá. E é muito legal porque o autor ele faz uma brincadeira aqui que vai mesclar a história da Mona Lisa com a história da Elisa, que é a moça por quem o Francisco, né, vai se encantar. E ele fica sentindo que ele tá deixando a Mona Lisa de lado, porque ele é completamente apaixonado pelo quadro, né, da Mona Lisa. Achei muito, muito, muito legal. A gente vai conhecer o pai também dela. E eu gostei bastante. Aí tem os amigos do Francisco que fica sempre nesse tom de vermelho aqui. Eles também tiveram esse cuidado de mudar a cor de acordo com o contexto, né, em que os personagens estão. E os amigos ficam incentivando ele a ir atrás dela e tudo. Eu gostei bastante. Gostei dessa brincadeira que o autor fez com os fatos históricos mesmo da Mona Lisa. E aqui no final ele traz algumas informações históricas, ó, acerca das imagens que aparecem. E também contando como que ele teve a ideia para essa história, que foi uma excursão que ele fez com os alunos numa exposição que estava tendo em São Paulo. Então gostei bastante, a HQ saiu por um incentivo, ó, do governo, tem aqui. E é isso, né? Recomendo muito. Eu tenho aqui outra HQ dessas mesmas pessoas, né? O mesmo autor e os mesmos ilustradores, que é O Menino Rei. Então eu vou ler nas próximas semanas. Essa daqui, na minha opinião, é ainda mais bonita. E depois eu conto pra vocês o que eu achei do enredo, né? Mas de beleza, essa aqui é minha preferida. Por isso que eu deixei ela pro final. Achei ela linda. Linda, linda, linda. Então depois eu conto aí o que foi que eu achei dessa aqui também. E, gente, é isso. Agora eu vou descansar, né? Aproveitar que eu consegui estudar os textos. Talvez eu não consiga ver nada de fonologia hoje, para não saturar, né? Porque também tem um limite do que a gente consegue absorver ao longo de um dia. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer de uma forma diferente. Eu nunca trouxe, eu acho, assim, muito vlog mais estudando do que lendo livros de ficção, mas eu espero que vocês tenham gostado, então me contem se vocês querem que eu traga mais. Hoje eu escolhi filmar em casa, mas eu também posso fazer algumas vezes na faculdade, né? Filmar um pouco do meu dia lá, como eu fiz no último vlog, tá bom? Então é isso, eu vou deixar aqui outro vídeo, caso tu queira continuar me assistindo. Se ainda não for inscrito no canal, eu peço para que se inscreva, porque não custa nada. Tá? Então é isso. Espero te encontrar aqui no próximo vídeo. Até mais.